o ex-ministro, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Sobral, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, presidencial, já está na linha conosco. Bom dia, Ciro Gomes, é um prazer tê-lo novamente aqui no Manhã de Notícias. Bom dia, Ronaldo, forte abraço a você, a toda a gente em Manauara, a toda a gente querida do nosso Amazonas e do mundo, porque eu sei que agora você é multimídia, está na internet, e eu tenho muito prazer em falar consigo. Muito obrigado. Ciro, no final de semana você deu uma entrevista aí que parece que provocou a demissão do presidente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não aguentou a pressão e acabou deixando o cargo no final de semana. Essa entrevista não chegou aqui para nós aqui, mas eu tenho conhecimento, está sendo atribuída a essa sua entrevista, a sua denúncia que o senhor fez de venda de títulos do Banco do Brasil para o BTG Pactual. Isso teria sido a causa? O senhor acha que é isso? Não posso afirmar até alguma resposta. É uma denúncia que tem nome, endereço, CPF, CNJ. Esse orgânico é muito grave. O Banco do Brasil é um banco que pertence ao povo brasileiro. O juízo do Banco do Brasil, juízo do dinheiro público, do dinheiro do povo brasileiro. Isso não é um banco particular. O Banco do Brasil foi criado por Dom João, né? Lá ainda quando o Brasil era colônia. Pela primeira vez na vida, o Banco do Brasil pegou uma carteira de 3 bilhões de reais, com B de bola, e vendeu para o BTG, que vem a ser um banco pequeno, criado lá atrás pelo Paulo Guedes, sem licitação, por pouco mais de 300 milhões de reais essa carteira. Isso mesmo que você está ouvindo. O Banco do Brasil tem lá um bocado de papel, vamos dizer, cheque pré-datado, para todo mundo entender aqui, como garantia de 3 bilhões de reais de débitos que ele tem para receber, dinheiro que ele emprestou do povo brasileiro. Eles pegaram essa montanha de cheque pré-datado, ou papéis, etc., que vale 3 bilhões de reais, e venderam sem licitação para o BTG, um banco que lá atrás foi fundado pelo Paulo Guedes, e uma operação desse valor, a responsabilidade é do senhor Jair Messias Bolsonaro, por por pouco mais de 300 milhões de reais. Sem licitação, ninguém sabe por que foi 300, não foi 200, não foi 500, e muito menos ninguém sabe por que foi o BTG. Ou seja, estão roubando de braçada, enquanto eu ouvi aí o resto da entrevista do ministro Onyx Lorenzoni, dizendo que as coisas estão tudo verde e amarelo no Brasil. O pior momento da sociedade brasileira, do ponto de vista de saúde, o pior momento econômico da nossa história, a maior inadimplência das famílias, mais de 100 milhões de brasileiros humilhados no SPC, o crédito que eles anunciam não chega para a microempresa e eles roubando descaradamente bilhões de reais. O senhor acha que esse caso deve ser investigado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal? É caso de roubo de braçada, como o senhor está afirmando? É, sem nenhuma dúvida, corrupção generalizada e orgânica, porque modernamente, meu caro Ronaldo, não é mais assim que se rouba, né? Como no passado, você pula o muro, rouba uma galinha e tal, isso aí que dá cadeia para o nosso povo mais pobre. Ou esses milhares de garotos que estão traficando aí 50 gramas, 100 gramas de maconha e tal, não estou dizendo que isso seja certo, mas isso aí que está, 70% dos presos do Brasil são isso. Enquanto isso, os engravatados inventaram essa, tem mais. Eles pegaram a empresa de gasodutos e oleodutos, que é uma empresa de logística da Petrobras, e venderam, entregando a quem comprou contratos de aluguel do próprio gasoduto que a Petrobras está vendendo e que ela usa, em que o valor do aluguel de 3 anos paga o que o camarada pagou para eles e fica de graça para o resto da vida. Pegaram a BR Distribuidora, que é uma empresa lucrativa, de muito lucro, também pertencente ao povo brasileiro, venderam para um pool de bancos, que não tem nada a ver com petróleo, ninguém sabe por quê, porque foi um pool de bancos, não fizeram a licitação, ou seja, entregaram para um pool de bancos por um preço que eles arbitraram e que é o valor do lucro de poucos anos da própria BR Distribuidora. Essa é a grande roubalheira, não é, que os canalhas de gravata estão fazendo no Brasil. Ministro, o ex-ministro do Planejamento, do governo militar, Delfim Neto, disse na semana passada, numa entrevista, que o PT seria responsável pela vitória do Bolsonaro por falhar num acordo que havia com o senhor. O acordo seria: o PT apoiava Ciro Gomes para presidente e a chapa tinha na vice o Haddad. E por causa desse furo no acordo, acabou resultando na eleição do Bolsonaro. Esse acordo houve e o PT furou o acordo?
O que o ministro Delfim Neto relatou é rigorosamente verdadeiro, mas vamos ter clareza de que a causa grave, não é, do Bolsonaro ter sido eleito sem ter nenhuma experiência, empacotar um Bolsonaro que nunca existiu. Bolsonaro sempre foi um deputado absolutamente do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina no gabinete dele, roubava dinheiro de funcionário fantasma que assinava um recibo. Essa filha do Queiroz, que está preso, ele mudou de conduta, foi porque o Queiroz foi preso. E ele botou o rabinho entre as pernas porque os inquéritos estão todos chegando nele e na família dele. O Queiroz bota dinheiro na conta do filho, na conta da mulher do filho, na conta da mulher dele. E o Bolsonaro foi empacotado porque o PT produziu a maior crise econômica da história brasileira, gravíssima crise econômica. O país pegou uma queda de PIB de 3,2% no ano, depois 3,5% no outro ano, o desemprego explodiu, a inadimplência explodiu, e em cima disso a corrupção generalizada, em que eles se querem fazer de vítima. Mas o Palocci era braço direito, fundador do PT, braço direito do Lula. O Guxiquem era o outro braço direito do Lula. O filho agora fez a delação premiada. O Palocci devolveu 100 milhões de reais. Portanto, essa mistura da crise econômica mais grave da história do Brasil, que vai ser superada por esse ano, com a corrupção generalizada, é que produziram, sem dúvida, o Bolsonaro. Pois é, e o senhor acha que a próxima eleição pode haver esse acordo que não teve na eleição passada? PT, o senhor acredita? Não, olha, para mim, Ronaldo, existem vários PTs. É preciso que a população brasileira, e nós tenhamos a clareza disso, porque a gente não pode estar destruindo um partido que é uma instituição que vive para sempre, não é? Mas é uma instituição que é feita por homens, e esses homens às vezes são bons, às vezes são maus. Mas a instituição PT é uma instituição importante para a história brasileira, seja pelo passado, seja pelo que pode fazer para o futuro. A gente não pode estar destruindo uma instituição assim. Agora, o lulopetismo corrompeu-se completamente e faz parte hoje do problema. Portanto, acordo com essa gente, comigo não há a menor chance. E o que o senhor achou do CBS, o novo imposto que substitui o PIS e COFINS e o PASEP, essa proposta de uma reforma tributária superficial, a reforma não é aquela que os governadores queriam? Qual análise o senhor faz desse CBS? Contribuição de bens e serviços. Todo mundo que nos ouve precisa prestar atenção nesse assunto. O Bolsonaro está quebrando o Brasil. O déficit público esse ano vai se aproximar de R$1 trilhão com T de tapioca. Só para você ter uma ideia, isso é 8 vezes maior do que o maior déficit da história do Brasil. A dívida pública brasileira, pela primeira vez na história, vai se aproximar de 100% do PIB. E está encurtando o prazo, trazendo uma ameaça de inflação que pode comprometer o próprio real que eu ajudei a criar. O desemprego brasileiro está batendo em 20 milhões de pessoas. E a informalidade já passou de 130 milhões de brasileiros. Então, é o maior desastre econômico e eles não sabem nem sequer o que fazer com isso. Isso que eles estão chamando de reforma tributária é uma despudorada tentativa de aumentar a carga tributária em cima de setores que já estão de língua de fora. Eu sou professor de direito tributário, Ronaldo. A política, para mim, nunca foi nem será jamais meio de vida. Eu já fiz os ensaios para aqueles setores, por exemplo, de serviços. Essa carga tributária explode pesadamente. No setor industrial, atenção, polo industrial de Manaus. Atenção, vocês aí, eles estão cercando por todo lado, porque a intenção deles é destruir o polo industrial de Manaus, que nós temos defendido com unhas e dentes. Pois bem, a carga tributária no setor industrial, com a alíquota de 12% que eles estão propondo, sobe ao redor de 25%. E isso de uma forma indireta, tributando na lógica do consumo, que é a maior distorção do sistema tributário brasileiro. Enquanto isso, a alíquota por serviços de 12%, vocês também vivem de turismo, por exemplo, uma agência de turismo, um escritório de advocacia, um consultório médico-odontológico, todos os serviços terão uma carga tributária expressivamente aumentada se a gente aceitasse essa aberração, e nós vamos lutar em todos os planos, no Congresso e na Justiça, para impedir ou tentar obstruir essa tentativa mentirosa, porque o Bolsonaro se elegeu dizendo que ia diminuir os impostos e que não ia aumentar a carga tributária. Pois bem, enquanto faz isso, o setor financeiro, para quem eles estão fazendo todas essas negociatas sujas que eu destaquei nas primeiras perguntas, todo o setor financeiro tem a carga tributária reduzida para menos de 5%. Ou seja, para os serviços que empregam a mais gente do que qualquer outro setor, um aumento pesado, e para os bancos uma diminuição de carga tributária. E essa nova postura do Bolsonaro paz e amor, o senhor acha que ele está atrás de um eleitorado que ele estava perdendo? Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
Isso, Ronaldo, vale uma seda de R$ 3, né? False que nem uma seda de R$ 3. Deixa eu lhe explicar o que aconteceu. Prenderam o Queiroz. Qualquer pessoa que tiver dificuldade de ver, é só ver a data. No dia que prenderam o Queiroz, o Bolsonaro some daquele cercadinho onde todo dia ele agredia a imprensa, todo dia insultava o judiciário, insultava o Congresso, acabou porra, para usar aqui uma expressão que ele usou, pedindo desculpa aos seus ouvintes, apenas lembrando que este é o Bolsonaro que eu conheço há mais de 30 anos, fui contemporâneo dele na Câmara Federal. Quando prenderam o Queiroz, o inquérito que investiga essa prisão no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro eu já conheço. Ali tem, por exemplo, provas de que o Queiroz botava dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. Olha o que eu estou lhe dizendo, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai saber. O inquérito pegou o dinheiro que o filho do Bolsonaro, esse Flávio, roubava do gabinete e financiava, está tudo provado no inquérito, as milícias que matam gente. Aquele Adriano que mataram no Rio de Janeiro já tem as provas nesse inquérito de que é associado ao cara que está preso que matou aquela Marielle. Portanto, é uma coisa absolutamente grave, que se aproxima de forma absolutamente central do Bolsonaro e da família dele, os 3 filhos e a mulher. E aí, o que faz o Bolsonaro? Tenta um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Isso também pode ser procurado na imprensa. Houve uma visita do ministro da Defesa, do ministro da Justiça e mais o advogado-geral da União, procurando o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes, eu não posso provar essa é parte, eu posso provar que houve a visita, porque nunca foi negada, mas o ministro Alexandre de Moraes teria dito, olha, como é que é possível o entendimento se o presidente todo dia propõe fechar o Supremo, tem um conjunto de fake news? E aí resolveram, não é, prender os bagrinhos, e aí a justiça já soltou o Queiroz para uma prisão domiciliar, a mulher do Queiroz, que era foragida pela primeira vez na história, eu sou advogado, professor de direito, nunca ouvi falar num preso foragido receber favor da justiça de prisão domiciliar. E esse ministro do STJ deu isso, ou seja, há uma tentativa de uma operação abafa, e o papel do Bolsonaro nessa tentativa é botar o rabinho entre as pernas, calar a boca e fazer essa simulação de cordialidade. Mas já a natureza dele, como a do escorpião, vão se revelar. E o que o professor de Direito Constitucional, Ciro Gomes, acha daquele tipo de entrevista concedida pelo Roberto Jefferson, o novo neo-bolsonarista, que, usando um linguajar chulo, ataca ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive colocando suspeitas sobre a sexualidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que aquilo é um gesto de democracia? Não, aquilo é um abuso absoluto e não há preciso inventar nenhuma norma para fazer. Deixa eu lhe explicar, entretanto, uma coisa. Eu que conheço essa gente toda de muito longa data. Eu conheço o Roberto Jefferson há pelo menos 30 anos, também fui contemporâneo dele. E o Roberto Jefferson foi preso muito tempo, pagou uma cadeia grande, é um réu condenado no mensalão. Isso que o Onyx estava dizendo aí, que o governo Bolsonaro mudou tudo e tal. Parece que está vivendo em Marte. Né? O Bolsonaro está comprando o Centrão, que era o lado podre do lulopetismo, o lado podre do Fernando Henriquismo. Não é? O Roberto Jefferson foi preso, pagou uma cana de uns 5 a 6 anos e pegou um câncer extenso. E eu que conheço ele pessoalmente, ele está deformado. Eu acho que o Roberto Jefferson deve estar com um problema final de saúde. Porque só isso explica, porque o Roberto Jefferson é um cara que tem formação jurídica. Ele não falaria aquilo se ele não estivesse na porta da morte. Sabe? Não é razoável o que ele falou, porque aquilo é um conjunto de disparates absolutamente sem cabimento, inclusive não é do linguajar dele. Não é você falar aquelas coisas vulgares, invadindo ou mentindo, sabe-se lá, a sexualidade de ministro do Supremo Tribunal Federal, não guarda coerência com o nível que o Roberto Jefferson tem de inteligência. Para o mal, mas que tem um nível de inteligência, tem. Eu só penso que é isso. Ele deve estar com uma sentença terminal na saúde, porque o que ele está fazendo não está chutando o pau da barraca. Seria isso, está chutando o pau da barraca. Pronto. Em linha bem popular, está chutando o pau da barraca. Ciro Gomes, o senhor falou 2 vezes aí no Onyx Lorenzoni, na entrevista que foi dada ainda há pouco aqui no Manhã de Notícias. O senhor, na presidência da República, faria esse auxílio emergencial nas condições que o governo fez? O senhor acha que foi um gesto acertado? Quando abriu a pandemia, ali no começo de março, eu mandei uma carta aberta para o Bolsonaro. Publiquei essa carta aberta, ela enfim, é pública, e eu pensei, veio uma pandemia, ameaça de morte de milhares de pessoas, a hora da oposição é botar as armas de lado
não é? Continuar fiscalizando, cobrando, que é nosso papel, mas tem que tentar aí um plano de entendimento para ajudar o povo a salvar a vida. E estava ali, claro, a oferta, por exemplo, eu fiz uma sugestão, por quê? Porque para esse vírus nem existe vacina, tem muita pesquisa, mas não tem nenhuma vacina, nem remédio. Toda essa conversa de cloroquina, isso daí tudo é charlatanismo do mais rasteiro, barato e genocida. O fato real, científico, é que nem tem vacina, nem remédio. Se não tem vacina nem remédio, só o isolamento social radical pode salvar vidas. E o isolamento social radical compromete a economia e a renda, começando pelo desempregado, pelos autônomos e depois pelo faturamento daquelas atividades econômicas que são mais sensíveis a multidões, tipo turismo, por exemplo, que acaba na mesma hora, bares, restaurantes, etc, etc. Se isso é verdade, como definitivamente é, só tem uma saída, é indenizar as pessoas e as empresas para que haja uma profundidade radical no isolamento e essa coisa a gente possa sair o mais rápido possível. E está tudo escrito isso. E eu propus, então, que o auxílio fosse de R$ 1.800 de uma vez só, pago, ou seja, 3 vezes 600, mas de uma vez só, pago por um cartão de débito, chegando pelo correio para evitar as filas na Caixa Econômica, que viraram o maior vetor de contaminação em Fortaleza e Manaus. Nós perdemos milhares de pessoas provocadas por aquelas filas loucas que a Caixa Econômica produziu para o nosso povo desesperado precisando receber esse auxílio. E o crédito para as empresas. Pois bem, esse auxílio foi muito bem feito, o Bolsonaro tinha proposto R$ 200 e fez a coisa em 3 vezes, obrigando burocracias, etc. Mas o fato é que chegou para 64 milhões de pessoas que estão comendo disso daí e, portanto, não seria uma oposição irresponsável se eu não reconhecesse que isso foi importante. Nós fizemos uma luta no Congresso, o Congresso aumentou de 200 para 600, agora nós tentamos que isso ficasse até dezembro, eles obrigaram a ficar até setembro, mas eles vão ver de novo que nós temos razão, porque a crise econômica e a crise da pandemia, por causa do erro grave do Bolsonaro no enfrentamento, nesse momento está faltando anestésicos para entubar as pessoas em 21 estados do Brasil, enquanto está sobrando cloroquina, que ele irresponsavelmente comprou por 6 vezes o preço, sem ter onde aplicar, porque não presta, está matando indígenas, né, forçando a barra para utilizar isso que não presta, enfim, crimes por cima de crimes. Mas o fato é que o crédito para a microempresa não chegou. Essa é a maior tragédia econômica da história brasileira, por isso. Porque não há uma coordenação, não há uma reunião, mas a sugestão, né, e a chegar o socorro para a população, o único erro é que está fazendo isso ser até só setembro, quando a pandemia ainda vai atravessar provavelmente até novembro. E o Ciro Gomes vem a Manaus fazer campanha para o Issa Abraão, candidato a prefeito aqui? Olha, o Issa é um grande companheiro, estive aí com ele pouco antes da pandemia. Quero muito que a nossa grande Manaus, que representa 50% da população do Amazonas, portanto, falar em Manaus é falar para todo o Amazonas, representa 8% da produção industrial brasileira, essa turma que mora lá na praia ou que mora nas grandes avenidas de São Paulo e do Rio, não sabe o que é a sofisticação tecnológica, o avanço extraordinário, embora uma cidade que ainda tenha muitas famílias morando em palafitas, enfim. Eu quero sim fazer aí balançar uma bandeira pelo Issa, porque ele é um candidato que tem os dotes, já foi secretário, já foi vice-prefeito, conhece Manaus muito bem, e está na hora de vocês superarem o trauma, porque tem sido muito traumática a política, agora mesmo um impedimento que pode não dar em nada, mas que já mostra o constrangimento de uma liderança que Manaus está procurando. E eu acho que o Issa pode ser pela juventude, pelo talento, pela seriedade e pelo caminho novo que ele pode oferecer a Manaus. Ciro Gomes, é sempre bom ouvi-lo aqui no Manhã de Notícias. Espero contar com sua participação em outras oportunidades aqui. Bom dia. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a você. Obrigado.